Paz do Senhor, adolescentes do meu Brasil. Gente, estou falando hoje para a classe mais linda da ADME, Marcas do Evangelho, porque eu sei que aí só tem gatinhos e gatinhas nessa manhã, príncipes e princesas de Jesus. E hoje eu estou aqui, gente, para mais um EBD. Domingo é um dia esperado. Espero que todo mundo já levantou, já tomou aquele café reforçado. Tenho informações secretas que tem gente assistindo aula dormindo, meio deitado, mas você levanta, lava esse rosto para você não perder nada da aula de hoje. Já aproveita, curte esse vídeo, compartilha, ajuda a obra de Deus a avançar, o reino de Deus a crescer. Então manda para alguém, manda o seu relatório se você ainda não mandou, porque hoje nós vamos falar a lição 11, cujo tema é o quê? Já escreve no chat para eu saber que você está aí, tá? Tem muita gente que está corpo ausente e não está participando do chat. Então, já vai colocando o seu nome aí, que hoje essa aula promete, gente. Gente, o que é isso? Em plena gravação de aula, alguém batendo na porta, será quem é? Meu Deus! Gente, se alguém está no meio dessa aula, vai ter que participar. Pode entrar! Ah, não, gente, vocês não acreditam quem está chegando nos estúdios aqui da ADME. Vou dar uma dica. Nunca participou da aula dos adolescentes, mas é uma mulher tão maravilhosa. Ah, falei que é mulher. Meu Deus do céu, escreve aqui se você imagina quem vai participar dessa aula comigo hoje. Uma pessoa maravilhosa, especializada, uma mulher de Deus, super mega inteligente, entendida na palavra. Quem é essa pessoa, hein? Ó, tá chegando, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Vai ser Foi revelado. A paz do Senhor, adolescente. Viu? Você já teve numa sala bonita assim, amiga? Oh, meu Deus, que Fala sala linda. Que bom ver vocês aí, ó, ligadinhos na aula de hoje. Olhinhos abertos, ouvidos abertos. É isso e aí. Antenados. Abra também o seu coração, porque essa aula vai falar comigo. Vai, não vai, Andréia? Com você, né, Renata? Com certeza. E com todos eles que estão aí, ó. Viu? Ligadinhos na aula de hoje. Nossa professora Andréia Furtado, gente, está aqui então para participar conosco dessa aula. Você já colocou no chat aí. Nossa lição hoje vai falar sobre a terceira carta do apóstolo João. Tenho certeza que vocês já estudaram, mas para dar início a isso agora... Início com a presença aqui ilustre da professora Andréia Furtado. Vou pedir ela para orar, para nós darmos início a essa lição que está imperdível. Amém? Amém. Vamos orar juntos então, adolescentes? Amém. Senhor Deus, nosso Pai, nesta manhã, Senhor, nós queremos te agradecer. Amém, te agradecer, Senhor, porque nós temos a oportunidade de ouvirmos, Pai, a Tua palavra nesta manhã. Sim, Pai, nós te agradecemos pelo dom da vida que nos deste. Sim, Pai, nós te agradecemos pelas bênçãos. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem nos guardado. O Senhor tem nos livrado, Pai, a cada dia. Ô, Senhor Jesus, nós te agradecemos de coração, Pai. Amém, para Jesus. que, e também pedimos, Senhor, que o Senhor venha, Pai, nos encher. Amém, da Tua graça, da Tua glória, Pai, Sim, em meu nome Deus. de Jesus. Amém. Muito bem, Andréia. Hoje nós vamos falar dessa lição. O apóstolo João, que é um amor de pessoa, meu Deus não é? do céu, irmão Gente, de Tiago. meu Deus. O apóstolo João é chamado já, gente. A gente é chegadinho, porque quem não gosta de falar apóstolo do amor? Isso Gente, aí. aquele carinhoso que escreve filhinhos, né? Chama também de filho do diabo, tá? Mas ele é o mais carinhoso dos apóstolos. Exorta também. Exorta também, tá? É igual nós, somos carinhosas, mas a Isso gente aí. também, não é? Se Puxa for a para orelha. falar a verdade, Se né, for Renata? preciso, ó, a gente puxa a gente orelha. fala. Amados, hoje nossa lição 11 está maravilhosa. Eu já vou chamar agora o quadro para esse adolescente lindo, maravilhoso, para estar lendo aí nossa leitura bíblica em classe, o nosso texto áureo, para a gente dar início mais diretamente na nossa lição. Vamos chamar aí? A paz do Senhor, adolescentes. Estamos aqui com mais um domingo e mais uma EBD. Agora a gente vai ler o texto áureo. Meu nome é Pedro. O texto áureo está em 3 João 1, de 1 a 8. O presbítero amado Gaio, a quem em verdade eu amo. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Porque muito me alegrarei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos.
os quais em presença da igreja testificaram do teu amor, os quais se conduzires como é digno para com Deus, bem farás. Porque pelo seu nome sairão, nada tomando dos gentios. Portanto, aos tais devemos receber para que sejamos cooperadores da verdade. Agora a gente vai ler a mensagem da revista, que ela se encontra em 3 João 5. Meu querido amigo, você tem sido fiel naquilo que faz pelos irmãos, mesmo quando são estrangeiros. E essa foi a leitura bíblica de hoje. Muito bem, agradecer essa participação ilustre aí. Pode ser você amanhã, tá? Participando desse quadro aí. Amados adolescentes, dizer para vocês que como é bom vocês estarem aí aprendendo informações sobre a palavra, não é, Andréia? Quantos adolescentes não têm o privilégio de estar como esses meninos no crescimento da palavra? A EBD é a maior escola do mundo e ela ensina sobre o livro mais importante do mundo. Por que ele é o livro mais importante do mundo? Porque tudo que está registrado nele ou já aconteceu, ou está acontecendo, ou vai acontecer. Então, veja, às vezes a gente fica tão curioso de saber novidades, não é? Enfim, notícias do que está acontecendo no mundo. E quem tem a Bíblia tem a notícia prévia, tem a informação privilegiada. E você tem a Bíblia na mão, então você tem a oportunidade de saber de antemão o que está por vir, não é verdade? E é o nosso manual, né, Renata? Manual de vida e fé, né? É o nosso manual. É isso Corta aí, Amanda, que eu errei aí, hein? É o nosso manual de vida. É isso aí, é o nosso manual. E quando a gente fala manual, quando você compra uma geladeira, né, Andréia? Você compra uma geladeira, imagina que uma geladeira de uma tecnologia nova, você não sabe como usar. Não é igual aquelas velhas que botou lá na tomada e está tudo certo. Ela tem gelo, ela faz isso, ela quase fala. Obedece o comando de voz e você fala, meu Deus, como que eu vou lidar com essa geladeira? Era para ser tão simples, tem coisa que eu não estou entendendo. Aí como é que você faz? Você vai no manual. O manual, ele esclarece o seu uso, te fala como deve ser o manuseio, não é verdade? E Deus não foi diferente. Ele nos criou e deixou um manual, não é verdade, Andréia? De como nós deveríamos proceder. E hoje, Andréia, nós vamos falar sobre esse apóstolo que escreveu essas 3 cartas, que eles já viram a primeira e a segunda. Isso aí. E hoje, ó, a Andréia vai fazer uma pergunta aí para vocês. Do que eles deveriam saber dessa lição de antemão, para ver se a galera da igreja está sabendo. Isso aí. Para quem é que foi escrita essa carta? Quem é o destinatário? Escreve aí no chat. Quem? Vamos ver, hein, Renata? O remetente já sabe, o apóstolo João que escreveu. Isso aí. Mas para quem que eles escreveram? Vocês sabem? Oh, meu Deus do céu, gente, eu vou falar para vocês. Eu sei que não é fácil, né? Às vezes as pessoas não estão familiarizadas. Até lê muitas vezes a Bíblia, aqui a gente tem um devocional, mas às vezes se esquece, né, Andréia? Isso aí. Acaba se esquecendo. Mas vamos entrar então na nossa lição. Essa é a 3ª carta do apóstolo João. Apóstolo João, junto com os demais autores das 8 cartas que vocês estão estudando, escreveram no 1º século da igreja. Então, logo após a morte e a ascensão de Jesus, os seus ministérios aqui na terra foi frutífero. E enquanto eles viveram, eles estavam preparando a igreja. E nós sabemos que os apóstolos, né, foram praticamente todos eles mártires. Sim. Morreram, né, Andréia, na pregação do evangelho. O apóstolo João foi aquele que ficou isso aí. Mais velho, gente, o que sobreviveu mais tempo dos apóstolos. Ficou lá na ilha de Patmos, inclusive para receber a revelação do Apocalipse. Então era chegadinho de Jesus, não é? Isso aí. Aquele que dizia dele mesmo, o apóstolo a quem Jesus amava. Olha como que João se sentia amado. Que lindo. Ele mesmo está dizendo que ele era o apóstolo a quem Jesus amava. Será que você aí tem também essa certeza de que você, adolescente, é filho amado? Você é príncipe amado do céu? João dizia, esse é o apóstolo a quem Jesus amava. Ele não disse que Jesus disse a respeito dele, ele tinha certeza que Jesus o amava. Como é importante, não é verdade? E qual é a característica, hein, necessária para ser amado, hein? Ixi, qual é, hein? Meu Deus.
aquele que se entrega a Jesus e o reconhece como Salvador, ele não só se submete ao senhorio de Cristo, que é a primeira coisa, mas ao reino de seu amor. E você começa a andar com ele, desenvolver um relacionamento. E aqui quem está escrevendo era chegado de Jesus. Ele está escrevendo agora para uma igreja, não, está escrevendo para uma pessoa. Para quem ele estava escrevendo? Para Gaio. Gaio, que possivelmente era um pastor lá na igreja da Ásia Menor e era orientado em tudo pelo apóstolo João. Só que havia alguns contornos, alguns problemas que estavam acontecendo nessa igreja. Naquela época, Gaio, que era esse pastor orientado por João, dá notícia, chega até João, que havia um homem com nome esquisito, vocês viram aí que a maioria não sabe o que é, Diótrefes. Sabe quem era Diótrefes? Era alguém que estava se levantando contra a obra missionária, não deixava receber os pregadores itinerantes, os missionários. Eles repreendiam quem recebia esses missionários, não favorecia a obra missionária, era uma pessoa que trabalhava contrário à obra de Deus. E hoje nós temos pessoas como Diótrefes dentro da igreja. Gaio gastava tudo que tinha para ser um hospitaleiro. Amava receber as pessoas na sua casa. Servia a Deus com o que ele era e com tudo o que ele tinha. E essa carta chega até Gaio por mão de Demétrio, que também o próprio texto dá testemunho de que Demétrio ele tinha testemunho de que ele era verdadeiro, de que ele servia ao Senhor com fidelidade. E o próprio apóstolo João vai dizer para Gaio, Demétrio é uma pessoa que você pode olhar, eu atesto que ele é um servo fiel e verdadeiro, mas cuidado com Diótrefes, porque ele queria o primeiro lugar. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, mas agora eu passo a palavra para a minha convidada, que vai nos dizer, já que João está escrevendo essa carta para Gaio, que tem uns personagens meio estranhos aqui nesse contexto, porque muitas vezes as pessoas acham que a igreja primitiva, Andréia, era perfeita, me fala aí. Pois é. E aí, gente, será que era? Será que era perfeita mesmo? Pois Tinha problema, Andréia? Tinha problema. E o muito interessante, Renata, que quando a gente vê esses três personagens na carta de João, a gente vê nitidamente o que os nossos adolescentes hoje passam. Né? É aquilo que mais confronta o adolescente, que é o seu testemunho. Qual é o seu testemunho? Hoje você é um testemunho de Cristo. Você vive a palavra. Na sua escola, as pessoas reconhecem Cristo em você pela forma como você fala, pela forma como você se veste, pela forma como você se comporta. As pessoas conseguem ver Cristo em você? Ou você tem dado um mau testemunho? Porque João, quando ele escreve alertando Gaio, e ele cita duas pessoas. Uma pessoa a quem Gaio deveria se espelhar, usar como um exemplo do bem. Um exemplo, né? Em contrapartida, um outro que ele deveria se afastar, não se ajuntar a ele, não copiar ele nas suas atividades, na forma, no seu jeito de ser, no seu jeito de agir, né? Porque ele queria ser o maioral. Isso aí. Né? Ele queria ser o primeiro, o melhor de todos. E nós sabemos que isso não é para os cristãos. Não é. Né? Os cristãos verdadeiros é aquele que quer ser o último. Ele não quer ser o primeiro. Ele não quer ser visto, ele não quer se aparecer. Ele quer apenas viver. Viver na presença do Espírito Santo. Verdade. E viver na palavra, que é o que o João cita. Que Gaio vivia na palavra. E ele era reconhecido através dos seus atos. Recebendo os irmãos, gastando o seu dinheiro com a obra, né? Ele não era ganancioso, ele não guardava o que ele tinha para si, para juntar riquezas aqui na terra, não. Ele usava para abençoar os irmãos que ali passavam, para receber os irmãos, para dar uma boa hospedagem aos irmãos. Então, Gaio era um homem exemplar aos olhos do Senhor, por quê? E não só aos olhos do Senhor, porque João cita isso, né? Que ele era um homem bem visto, Demétrio também. Um homem bem visto, porque
porque ele vivia a palavra. Não basta, né, Renata? É verdade. Conhecer Não a basta. palavra. Não basta assistir a EBD. Não basta vir à igreja às quartas ou aos domingos. Não basta. Não basta. É interessante, Andréia, que quando o apóstolo João vai dizer, é como se fosse o nosso próprio pastor podendo expressar essa palavra, né? Que não há maior alegria do que ouvir que vocês estão andando na verdade. Para nós, liderança, e muito mais para os nossos pastores, não há alegria maior quando vê que vocês estão andando na verdade. Você acha que é fácil para vocês testemunharem no meio que vocês vivem? Não é. Para nós também, né, André? André trabalha no meio da educação, eu no meio da moda. Não é fácil. Mas veja, testemunhar é ser uma carta aberta, né? Como Paulo fala, vós sois uma carta aberta e não selada, fechada. Isso significa, meu caro, que embora você não se dê conta onde você está sendo lido através, como o André falou, do seu comportamento, da sua veste, da sua forma de se expressar. E muitas vezes as pessoas chegam para mim, André, algumas pessoas e falam assim, tia Renata, eu já estou marcado aqui. Todo mundo me julga e tal. Mas a pergunta que a gente faz é, será que o seu comportamento... vou sair daqui, porque se eu continuar aqui, as pessoas já me rotularam já. A pergunta é, será que o seu comportamento não está levando as pessoas a ter essa ideia dessa figura sua? A conclusão do seu caráter não está equivocado, porque o seu comportamento também está? Então, é tempo da gente rever o nosso testemunho. Isso aí. Que mudar de igreja não vai adiantar, não é verdade? Não então, vai. aqui Gaio, ele era uma pessoa tão maravilhosa que João falou assim, olha, eu espero que a sua saúde, que as demais áreas da sua vida vá bem igual vai bem a sua alma, hein? Isso aí. Tem um elogio melhor que esse? Nossa, Gente, Deus. o Espírito Santo falou através da boca do apóstolo João. Gaio, amado, se a sua saúde estiver bem, como vai tua alma, você está muito bem. Agora eu pergunto para vocês, como vai tua alma hoje? Você pode responder como Gaio? Será, Andréia? Por que será que hoje, né, nesse tempo atual, tantos adolescentes estão vivendo na depressão? O que é que está acontecendo com a alma desses adolescentes? O que é que tem levado tantos adolescentes a se automutilarem? Com certeza você deve ter ouvido, né, ou deve ter visto algum dos seus colegas, né, dessa forma, se automutilando, deprimido, com ansiedade, crises de ansiedade. Porque a alma está definhando. Isso aí. Ao invés da alma estar bem, eu poder dizer, nossa, galera, que espero que vocês estejam com um corpo saudável como está a alma. Pelo contrário, às vezes a alma é que está mendigando, às vezes a alma está morrendo, anêmica. E o corpo tem até a aparência de que está bem, né, Andréia? Isso aí. Quem olha pensa que você está bem, mas às vezes as pessoas não sabem a crise que você está enfrentando. Aqui, Demétrio era uma pessoa maravilhosa, Gaio era, mas no meio tinha um que vocês também devem evitar no meio do povo de Deus. Diótrefes era alguém que queria o primado, diz o texto. Ele queria ser reconhecido. Deixa eu te dar uma dica. Aquela pessoa que em tudo ela quer proeminência, que ela quer impedir você de chegar ao conhecimento da verdade, que ao invés de te aproximar de Deus, ela te afasta. Aquela pessoa que o tempo todo ela quer o cenário em torno dela. Isso aí. Ela quer se cercar. Quer ser melhor em Ela tudo? quer ser melhor em tudo. Quer ser o destaque? Perto dela ninguém floresce, tudo é sobre ela. Isso aí. Veja, essa pessoa desta, afasta-te. Porque esses diótrefes ainda existe, gente cheia de engano, tentando te confundir, tentando te afastar da verdade de Deus. João estava dizendo, esse não é um exemplo bom para você. Pratica o bom exemplo e foge do mau exemplo. E quantos adolescentes hoje, mesmo na igreja, está tornando par, se tornando um em união com aqueles que não deveriam. Porque mesmo dentro da igreja tem os diótrefes. Tem ou não tem, Andréia? Tem. E os pais estão sempre aí orientando os filhos, né? Junte-se aos bons. Cuidado com quem você anda. Cuidado. Cuidado com as amizades. Selecione quem vai fazer parte das suas amizades. Inclusive, Andréia, agora, para a gente falar um pouquinho, antes da gente encerrar essa lição, sobre
como viver um testemunho, porque todos esses envolvidos nesse cenário estavam vivendo suas vidas normais. Gaio vivendo a sua, Demétrio indo e voltando, levando cartas, vivendo a sua, Diótrefes, que era esse cara soberbo, cheio de vaidade, vivendo a sua. Só que João está dizendo: copie o bom exemplo. Copia quem tem bom testemunho e que de fato anda na verdade. Vamos ver com alguns jovenzinhos como é que está sendo esse desafio, Andréia? Vamos lá? Vamos chamar eles aqui, vamos ver quem vai ser, que vai nos dar essa dimensão da realidade deles? Aguarda aí, gente. Muito bem, e para falar nesse quadro hoje do assunto na prática, eu tenho essas duas maravilhosas conosco hoje, né, Andréia? Isso aí. À minha direita, Rafaela e Ana Sofia. Ana Sofia. Qual a sua idade, Rafaela? Eu tenho 17 anos. E você, Ana Sofia? E eu tenho 14. Então tá bem representado, né, Andréia? Estamos Tá bem bem representado. representados aqui, hein? Ó, e a aula de hoje, meninas, está falando sobre como que você tem a opção nessa vida de escolher bons exemplos a seguir, embora não esteja tão fácil, mas a gente vive na igreja, você tem pastores, você tem lideranças, pessoas que eu olho e eu posso seguir os passos. Então, eu estou sempre colada nas lideranças para eu aprender mulheres mais maduras do que eu, que podem me ensinar. Só que o testemunho parece que vai ficando mais difícil à medida que a gente sai dessa zona da igreja. Aqui a gente é batizada, aqui tudo acontece, mas parece que quando chega segunda-feira, terça-feira, trabalho, escola, faculdade, parece que as coisas vão ficando difíceis, né, Andréia? Queria saber você, Rafa, como que você acha que é o desafio? Como é para você sair daqui e ser um perfume de Cristo onde você está? Meu Deus. Meu pai. Que pergunta. Passa a receita. Mas é exatamente isso que você falou, né? É muito difícil quando a gente sai das quatro paredes para vivenciar aquilo que Deus nos chamou, né? Que é pregar, que é você ser um bom exemplo. Na escola, principalmente, que é o lugar onde nós mais estamos, né? Durante todos os dias, é muito difícil, mas ainda assim tem como a gente se posicionar em várias situações, quando alguém chega para, enfim, nos oferecer algo, quando alguém faz alguma coisa errada perto de você, você pode e deve sim se posicionar. E eu tenho várias experiências, assim, na escola principalmente, eu sempre estou... eu procuro, né? Embora às vezes você fica com vergonha, você fica retraída, mas é sempre bom a gente estar sensível ao Espírito Santo, porque nós temos o Espírito Santo, então a gente, em diversas ocasiões, podemos pedir ajuda, né, ao próprio Espírito, e ele vai estar ali nos ajudando, nos orientando, para que nós, enfim, possamos exalar o bom perfume de Cristo. É verdade, né? E, Ana Sofia, você acha que essa dificuldade, né, André, que a Rafa tem colocado aqui, que sair daqui e viver, quando as pessoas lá fora, por exemplo, na escola, sabem que você é crente, você acha que eles passam a te observar mais? Se você vai fazer ou não, se na hora que oferecer, você dança ou não. Chegou na festa junina, chegou no Halloween. Como você que é confrontada? Nossa, sim, sim. Eles ficam, tipo assim, esperando eu ali... Dá um deslize. Fazer alguma coisa, assim, eu não posso rir de nada. Nossa, você já não era crente, você tá rindo. Nossa, como se crente não pudesse rir, né, Ana Sofia? É muito difícil, muito difícil. E às vezes acontece que alguém conta uma piada, eu já até falei isso às vezes em situações assim, eu e Duda, que a pessoa conta uma piada, mas nem era para você rir, porque o contexto dela é maldoso. Isso mas aí. quando percebe, você já riu. Isso aí. E às vezes a pessoa olha para sua cara assim, então como que a gente precisa vigiar, não é verdade? Mais perseguida, você se sente mais observada, Ana? Sim, mas assim, a gente tem que passar um bom testemunho, né? Tipo, eu entrei recentemente nessa escola que eu tô agora e eu já entrei assim, tipo, meio que deixando claro que eu sou diferente, que eu Glória não a sou Deus. do mesmo jeito que todo mundo lá é. E aí, isso acabou que fez com que eles meio que já ficassem meio assim, não tem? Tipo, deixam de fazer certas coisas perto de mim, deixam de falar certas coisas, sabe? E, assim, passar um bom testemunho, sabe? É verdade. Então, é possível ser respeitado dentro da escola a partir do momento que você dá um bom testemunho? Sim, é possível. E o testemunho glorifica a Deus? Claro. Então, vamos ver. Você que está ouvindo a lição, coloca aqui se você acha desafiador, se você também enfrenta esse desafio. Você recebe com toda boa vontade a palavra, mas quando aquele menininho bonitinho, gatinho, não tem? Tipo do dorama, que eu vejo as meninas tudo apaixonadinhas, aquele sorrisinho lindo te chama aí no zap.
Você sabe cortar essa conversa? Quando aquela tela vai ficando quase sem roupa? Não tem aquelas coisas assim que tem gente que, né? Você consegue dizer não quando a imoralidade te chama? Porque o testemunho não é só no meio das pessoas. Isso aí. Aqui quem está dando testemunho de Gaio é o próprio Espírito Santo. Isso aí. Deus usou o apóstolo Paulo para dizer assim: o amado Gaio anda na verdade. O que o pastor testemunha de nós é Deus testificando. Quando ele diz, gente, deixa eu repreender porque eu conheço o coração. É porque o Espírito Santo naturalmente revela as lideranças. Porque senão quem conseguiria pastorear? Então, veja, às vezes a gente está pedindo um testemunho externo, né, Andréia? Isso aí. Aparentemente para as pessoas eu sou a pessoa mais educada, mas só Deus sabe o testemunho interior que o Espírito Santo às vezes tem de você. Porque às vezes você não tem conseguido seguir na verdade. Então é um testemunho externo e interno, concorda? Com certeza. É isso. E o que é mais desafiador? O externo ou o interno, ou os dois são difíceis, gente? Os dois são difíceis, mas eu acho que o interno ainda é mais desafiador. Porque o externo a gente consegue forjar, né? Consegue colocar uma máscara e... Tentar sustentar. Exatamente, sustentar. Mas o interno, só você com o seu pessoal, com Deus, sabe o quão difícil é, né? É muito fácil a gente chegar na igreja, cantar, louvar a Deus, enfim, pular, mas... No interno, só realmente Deus sabe como está. Então, a gente precisa estar sempre realmente vigilante. André, é um desafio? Você acha para os adultos também, amiga? Para os adultos também. Quantas vezes, Renata, é necessário juntar os caquinhos, né? E se levantar. Porque o tempo todo a gente é confrontado. Em todo lugar. O tempo todo o inimigo quer nos ver derrotado. Então, não pense, porque nós somos, né, professores, nós não somos confrontados, o tempo todo nós somos confrontados. Por quê? O inimigo quer nos desanimar. Exato. Né? Ele quer nos parar de qualquer forma. E da mesma forma vocês. O inimigo quer parar vocês. Então, ele vai tentar de todas as formas. E a palavra diz que ele nos sonda o tempo todo, ele está, te observando, e ele conhece as suas fraquezas, mas também o Senhor conhece as suas fraquezas. Amém. Então, o tempo todo, quando você você clama pela presença do Espírito Santo, né? Pede misericórdia pelo Espírito Santo, é ele que te dá força, porque sozinho não é possível, não. Então, como para nós finalizarmos esse contexto dessa lição, fica a seguinte mensagem, né, Andréia? E as meninas participaram aqui, fiquei tão feliz pela participação dela. Quem gostou da participação dela? Foi ótimo, dá um joinha aí, acorda, desperta em nome de Jesus, tu que dormes, e coloca um joinha aí, tá um foguinho. Mas eu vejo que muitos adolescentes, quando eu vou conversar de uma forma um pouco mais íntima, a maioria deles estão em pecado e eles nunca conseguiram falar isso para ninguém. Sim. Então, o testemunho interior coloca eles numa posição de fracassado. Eles nunca conseguem avançar porque o diabo acusa. E como eles mantêm uma aparência, eles têm medo de desconstruir essa aparência. Só que o Espírito Santo ele quer dar um testemunho de você, como ele deu de Gaio. Rafa, eu quero que a sua escola, que a sua saúde vai bem, como vai bem a tua alma. Já pensou isso? A gente poder ter como crivo de todas as demais áreas. Ana Sofia, eu quero que você vá bem nos estudos, como vai bem tua alma. Olha bem, se o bem da alma, do espírito, for o crivo das demais áreas da vida, né, Andréia? Está tudo certo. Se você andar na verdade, a tua alma vai bem. Cuidado, você sempre vai ter exemplos bons, né, Andréia? E exemplos ruins. Sim ou não, meninas? Sim. Você escolhe. Sabe por quê? Você só segue quem você admira. Sabe por quê que você, às vezes, está seguindo esse caminho? Porque, no fundo, você admira o que é mal. Seus olhos admiram séries que desonram a Deus, filmes que desonram a Deus, personagens que desonram a Deus. Então, sem que você perceba, o seu inconsciente vai criando heróis que te forçam a ter uma conduta parecida. Quando você vê, você é uma miniatura de alguém que você forjou, de uma série de coisas que você foi construindo. Então, quando você começar a admirar grandes homens de Deus, mulheres de Deus, pessoas que mudaram a história porque apaixonaram-se por Deus e foram fiéis até o fim, a sua vida também muda. Porque nos seus pequenas coisas, né, Andréia? Você vai mostrando que você ama Jesus, você vai abandonando os seus comportamentos, embora tenha hora que a gente rola no chão com os desejos, com a carne, desmurra. Paulo disse, eu me esmurro. Pensa isso. Você lutando com você mesmo na areia, assim, no ringue. Pensa isso, Ana Sofia. É nós lutando contra o pecado, mas o importante é andar na verdade, né, Déia? Exatamente. E é muito interessante, né, que fique aí no seu coração qual a escolha que você vai fazer. Quem é que você vai se espelhar?
naqueles que têm os maus costumes. E muito cuidado, porque o nada a ver, que é muito utilizado no meio dos adolescentes, o nada a ver pode te levar para o inferno. E nossos pastores têm nos admoestado para viver na verdade. E a palavra que a gente deixa, né, que a carta de João deixa para nós é: viva na verdade. Siga os bons exemplos. Cuidado com os maus exemplos. Esses maus exemplos, nós devemos nos afastar. Nem chegar perto. Cuidado, ninguém tem estrutura para andar do lado de gente errada. Escolher caminhar com quem tem propósito diferente. Eu sempre digo lá em casa, Duda, Samuel, né, eu estou falando por causa do meu contexto, né? Você nunca fica perto da Rafa e fala assim: nossa, a Rafa tem uma saúde tão boa que agora, minha filha, eu curei de tanto andar com ela, eu peguei a saúde dela. Não pega. Mas se ela tiver com a bactéria, se ela tiver com vírus, se ela estiver gripada, eu pego. Isso porque aí. o mal, ele é transmissível naturalmente com o mesmo nível de carnalidade que nós temos. Isso aí. Agora, as coisas do espírito é na guerra. O reino de Deus é tomado a pulso, é submetendo a nossa carne à escravidão, trazendo ela cativa, o pensamento, os sentimentos a Cristo Jesus. Então não vai ser fácil, mas você tem uma potência dentro de você com uma bomba atômica. Você tem o Espírito Santo, aleluia, hein? Ai, glória Meu a Deus. Deus do céu. Como diz Paulo, vivo não mais eu, mas é Cristo que vive em mim, né? E se É isso Cristo aí. vive em mim, tudo é possível, né? Já pensou esse Tudo é povão possível, agora? é o que crê. Se levantando num testemunho lindo, Oh, interno glória. e externo. E Gente sendo do céu, testemunhos na rua, na família, É isso aí. na escola. que Deus nos ajude. Quantas pessoas vão ser abençoadas e vão ser alcançadas, não pelo que você fala, mas pelo que você vive, da forma como você vive. Se você vive na verdade, você vai dar um bom testemunho, assim como Gaio e Demétrio viveram. E se você fala e não vive, é pior do que não falar. Tá? Então, que a nossa vida, a nossa profissão de fé seja coerente com aquilo que a gente vive. E se está fraco, levanta. O cair é do homem, o levantar é de Deus. Se você viveu um testemunho equivocado até hoje, eu tenho uma parte da minha vida que eu desonrei muito a Deus. Mas houve um dia que eu conheci Jesus de verdade, apesar de ter nascido na igreja. A partir daquele dia, eu disse: Deus, nunca mais eu serei a mesma. Pessoas que hoje me veem e falam: Renata, é você? Hã? Sério? Sempre assim, né? Então, não é? Então, veja, porque me conheceram no passado. O Martinho Lutero disse com uma prostituta, porque ele frequentava casas noturnas, que ao encontrá-lo, disse: Martinho e tal, eu sou a fulana. Ele disse: mas fulana, eu já não sou mais o mesmo. Isso aí. Você ainda é fulano, eu já não sou mais aquele Martinho. Então, veja, você, meu jovem, minha jovem, meu príncipe e minha princesa, já não é mais o mesmo. Você recebeu um morador novo que mudou você. Eu agora tenho um carimbo em mim, uma marca. Eu carrego um perfume, você também. Então, vença esse pecado, que Deus vai te ajudar a dar um testemunho lá no céu. Isso aqui que a gente está escrevendo, Rafa, minha queridinha, Ana Sofia, minha amadinha, é Deus que está escrevendo isso de nós. E um dia, lá no céu, vai ser contado, Deia. Olha que coisa linda. Então, aceite escrever uma história linda aqui e na eternidade, porque ela lá vai ser contada por inteiro. O que ninguém viu aqui, lá vai ser contado. Escolha quem você vai ser. É Gaio, aquele homem que entregou sua vida com tudo para servir a Jesus, com tudo que tinha, que recebeu o povo de Deus em casa? Você vai ser Demétrio, que está a serviço de Deus, do apóstolo, levando carta, trazendo, ajudando no reino, mesmo que nos bastidores? Ou você vai ser, né, Diótrefes, que era quem queria glória para si? Um rebelde que não queria obedecer à voz do pastor da igreja, do apóstolo João, que era a autoridade máxima na época, e se rebelou. Quem vai ser você? Você vai se rebelar, continuar se rebelando contra a voz dos pastores, das lideranças, dos seus pais? Ou você vai ser como Gaio, para ser chamado por Deus, meu amado, meu querido, quem andou na verdade? Uma das coisas que eu acho mais linda para fechar aqui é quando o anjo desce para salvar Daniel. E ele saúda: Daniel, homem muito amado. E é isso. Como Daniel, você também pode ser alguém que tem história no céu. Quando Deus manda a resposta, vai dizer: desce logo e leva a resposta, porque Daniel tem coração aplicado. Amém. Você que me ouve, Davi, Marcos, Maria Eduarda e tantos outros, Rebeca, vocês
tem nome no céu, não é verdade? Isso aí. Então, o Senhor vai dizer, não desce, leva logo resposta, porque isso aí eu conheço, isso aqui é meu amado. Oh, Coisa meu linda. Deus. Então, que Deus abençoe vocês, agradecer a participação hoje aqui, olha, da nossa amada Rafaela, da nossa amada Ana Sofia, da nossa amada Andréa Furtado, que honra ministrar Oh, meu com ela. Deus, Inclusive, agora eu vou dar oportunidade a ela de pedir a oferta. Isso aí. E assim como o Gaio, né, que ofertava o seu dinheiro para cuidar, para zelar pelos irmãos. Então, agora é a hora de você também utilizar Gaio como exemplo, como bom exemplo, e ofertar. Ah, Andréia, mas eu não tenho mesada. Como é que eu faço? Vai lá dar um cutucão na mamãe, dá um cutucão lá Nem no que papai, seja 50 centavos, R$1. né? E vai lá e peça uma oferta graciosa, É isso. tá? Peça aquilo que o Senhor colocar no seu coração, claro que for também da condição do seu pai e da sua mãe, doar, né? Dar. E também, você sabia que você, com quem tem, né? Porque nós temos adolescentes aí que recebem mesada. Eu tô sabendo. Tô sabendo que tem adolescente que recebe mesada. Você sabia que você também pode ser um dos 1000 valentes? Porque não existe valor fixo Não. para fazer parte dos 1000 valentes. Quem são esses 1000 valentes? Os 1000 valentes são aqueles que vão auxiliar, que vão contribuir para que a gente compre esse espaço. Olha que espaço eu tenho lindo. certeza que você gosta, não gosta? Esse espaço é maravilhoso. Olha que legal, nós temos espaço para ter aula para os adolescentes fora do templo. Verdade. Olha só, aula para as crianças também fora do templo. E sem contar as nossas brincadeiras, né? Que acontecem lá naquele campo que é tão gostoso. Então a gente precisa, gente, essa área é nossa. Mas a gente de Jesus. sozinho Eu a creio. gente não consegue. Não, precisamos né? de vocês. A gente precisa de vocês. Então agora é a hora de você ofertar. Amém? Oferta aí, então, enquanto a música passa. Deus abençoe. Meu pai, o mundo insiste em me comprar, mas eu não quero o que vem de lá. Quero agora a glória de Deus. Eu cansei, já não quero mais viver pra mim. De uma vez por todas vou me esvaziar, vou mandar embora o que não é seu. Perdoar todas as vezes que eu te entristeci. Não pensei em Cristo, eu só pensei em mim. Me ajuda a melhorar, me ajuda a melhorar. Sozinho não consigo mais, já sei, eu sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. Sozinho não consigo mais, já sei, eu sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Muito bem, que pena, né? Que nós chegamos ao final, poderíamos ficar aqui acabou. falando de testemunhos, né? De quanta coisa Deus já fez nas nossas vidas. Eu creio que todo mundo aqui tem um antes e um depois, não tem? Tem. Gente, certeza. eu era só treva. Então, quando eu olho isso hoje... Gente, eu conheci Renata solteira. Gente, ela me conheceu. Aham. Só Jesus. esposa Né? de- Gente, era só Jesus na minha vida. Então, eu olho pra você, por isso que às vezes os adolescentes contam cada coisa pra mim cabeludo e falam assim, tia Renata, você tá com essa mesma cara, porque eu já vivi cada coisa. Então, hoje eu acredito que o Jesus que fez na minha vida, Rafa, faz na vida de qualquer um de Isso vocês. A graça cobre tudo, né, André? Isso aí. E é muito importante também, adolescente, se você estiver passando por algum problema, procure alguém para te auxiliar. Mas saiba escolher. Né? Não é qualquer um. É isso Não aí. é o colega da escola que é seu amigo e, de repente, não crente. Olha lá. Olha lá. Procure sempre uma liderança, alguém que você tenha confiança, que tenha um bom testemunho Isso aí. para poder te ajudar. Porque às vezes, né, Renata? Quantas Claro. vezes nós fomos Ajudadas. né, ajudadas, orientadas, né? Perfeito. Corrigidas também, mas
também, às vezes, a gente precisa, sim, de um conselho. Verdade. Né? Então, Na você multidão de tenha conselho, a sabedoria, diz a palavra. essa oportunidade. Se você estiver sentindo alguma coisa, alguma tristeza no seu coração, se quiser nos procurar, nós Amém. estamos aqui à vontade, tá? Sinta-se à vontade para conversar conosco. Só não Amém? pode morrer sozinho aí, pelo amor de Deus. Não morra Tá sozinho. proibido, hein? Por Pelo favor. amor de Deus, tá proibido. Por favor, não deixe que nada venha entristecer o seu coração. É verdade. Amém? E nós vamos agora partir então para esse encerramento. Que Deus abençoe você, que dê um domingo abençoado à noite. Nós estamos aqui Amém. para dar mais glória a Deus, tá? Amém. E vamos aproveitar aqui e pedir a nossa convidada especial mais uma vez, ilustre, né, que esteve conosco, para fazer essa oração agradecendo a Deus por esse espaço. E as nossas meninas, muito obrigada mais uma vez. Obrigada, meninas. Obrigada a vocês também, meninos e meninas que ficaram aí juntinho com a gente, prestando atenção na aula, né? Porque vocês têm muito que compartilhar, não é isso? Então, isso nós aí. vamos orar, né? Para Amém. agradecer e encerrar a nossa aula de hoje. Senhor Jesus, nosso Pai, Senhor, nós só te agradecemos, Pai. Te agradecemos porque o Senhor tem nos usado, o Senhor tem levantado adolescentes, Pai, aqui no meio da igreja, na escola, na família, Pai, para serem bons testemunhos, para que através da sua vida, Pai, outras vidas sejam alcançadas. Senhor Jesus, neste momento, Pai, nós pedimos que o Senhor venha cobrir, Pai, cada adolescente com o teu sangue. Pai, onde eles colocarem, Senhor, a planta dos pés, que os teus anjos, Senhor, possam guerrear por eles, porque nós sabemos, Senhor, que a batalha não é fácil, e a batalha, Senhor, ela é diária, mas o nosso adversário, nosso inimigo, ele já é derrotado pelo nome de Jesus, e nenhum adolescente, Pai, vai se sentir derrotado, Sim, meu Deus. Pai, porque eles nasceram, Pai, aqui nesta terra, para serem mais que vencedores em Amém, Cristo Jesus. Jesus. Pai, nós te agradecemos, Pai. nome Amém, de Jesus. Jesus. Amém. Amém. Até mais, galerinha!